Você sabia que a mumificação no Egito Antigo ia muito além de um simples ritual funerário? Neste conteúdo, vamos explorar como a crença na vida após a morte levou os egípcios a desenvolverem técnicas impressionantes de preservação dos corpos, tão eficazes que até hoje intrigam a ciência moderna. Entenda o que motivava esse processo milenar, como ele era realizado e como arqueólogos e cientistas têm descoberto informações surpreendentes ao analisar essas múmias. Uma jornada fascinante entre o místico e o racional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações, para que você seja avisado em primeira mão sempre que houver um vídeo aqui no canal Crença e Ciência. Tem vídeo novo toda semana. Compartilha também com aquele amigo que você acha que irá gostar desse tipo de conteúdo. Desde os tempos mais antigos, a humanidade tem se deparado com uma pergunta inquietante: o que acontece depois da morte? Para os egípcios antigos, essa não era apenas uma dúvida filosófica, era uma certeza espiritual que moldava toda a sua civilização. Acreditavam que a vida não terminava com a morte, mas continuava em outra dimensão, onde o corpo físico ainda teria um papel essencial. Era preciso preservar esse corpo para que a alma pudesse continuar sua jornada no além. E é nesse contexto que nasce um dos rituais mais emblemáticos da antiguidade, a mumificação. No coração da crença egípcia estavam dois conceitos fundamentais: o Ka, que representa a energia vital, e o Ba, algo como a personalidade ou a alma. Após a morte, esses dois aspectos precisavam se reunir ao corpo para garantir a imortalidade do indivíduo. Sem um corpo preservado, a alma ficaria perdida, condenada a vagar eternamente. Por isso, os egípcios desenvolveram um método meticuloso de conservação, que não só refletia suas crenças espirituais, mas também demonstrava um conhecimento técnico surpreendente para a época. O processo de mumificação não era simples, durava em média 70 dias e envolvia diversas etapas. Primeiro, removiam-se os órgãos internos, exceto o coração, que era considerado o centro da inteligência e da emoção, e, portanto, essencial no julgamento da alma. O cérebro, curiosamente, era descartado, pois os egípcios acreditavam que ele não tinha utilidade após a morte. Em seguida, o corpo era coberto com natrão, uma substância natural rica em sal, usada para desidratar os tecidos e impedir a decomposição. Após a secagem, o cadáver era envolvido em longas faixas de linho e embebidas em resinas aromáticas, que tinham propriedades antissépticas e ajudavam na preservação. Amuletos protetores eram inseridos entre as camadas e o corpo era colocado dentro de um sarcófago, pronto para atravessar os portões de outro mundo. O mais interessante é que, embora essa prática tivesse uma motivação espiritual, a ciência moderna reconhece sua eficácia técnica. Com o avanço da arqueologia e da medicina forense, foi possível analisar centenas de múmias com tecnologias como tomografias computadorizadas e exames de DNA. Essas análises revelaram não só a impressionante conservação dos corpos, mas também informações médicas valiosas, como a presença de doenças como artrite, tuberculose e até
aterosclerose em múmias com mais de 3.000 anos. Além disso, estudos químicos comprovaram que os egípcios utilizavam substâncias antibacterianas naturais, mesmo sem compreender a microbiologia como conhecemos hoje. Para muitos cientistas, a mumificação foi um marco do conhecimento empírico. Era como se a fé dos egípcios os tivesse levado intuitivamente a desenvolver métodos sofisticados de preservação. Não havia fórmulas químicas ou manuais científicos, mas havia uma observação precisa da natureza, experimentação e um profundo respeito pelos mortos. A ciência, ao olhar para esse passado, não desacredita a crença, ao contrário, a valoriza como motor de descobertas. E a interseção entre crença e ciência vai além do processo em si. Há aspectos culturais e psicológicos que também nos fazem refletir. A prática de mumificar os corpos falava sobre medo da morte, desejo de eternidade, respeito aos ancestrais. Temas universais que ainda tocam a humanidade nos dias de hoje. É curioso pensar que, em pleno século XXI, ainda nos encantamos com múmias, templos e sarcófagos, talvez porque eles nos conectem com um passado em que fé e ciência não eram tão separados como são hoje. Entre as muitas curiosidades desse universo, vale lembrar que não só humanos eram mumificados, gatos, falcões, crocodilos e até bois eram preparados com o mesmo cuidado, muitos deles como oferendas aos deuses. E há histórias ainda mais inusitadas. Na Europa medieval, o pó feito a partir de múmias era usado como remédio, acreditando-se que seus restos possuíam propriedades curativas. Já no século XX, o corpo mumificado do faraó Ramsés II foi enviado à França para restauração e recebeu oficialmente um passaporte egípcio com a ocupação registrada como rei falecido. A prática da mumificação nos leva a uma fascinante jornada entre o místico e o racional. Foi uma expressão profunda da fé egípcia, mas também uma técnica de preservação corporal tão eficiente que ainda hoje desafia os limites do tempo. No Egito Antigo, ciência e espiritualidade não competiam, caminhavam lado a lado, moldando uma das civilizações mais admiráveis da história humana. E então, o que você acha? A mumificação era uma cerimônia espiritual, uma prática científica ou as duas coisas ao mesmo tempo? Deixe sua opinião nos comentários e no próximo episódio do canal Crença e Ciência, vamos explorar a origem da lenda dos lobisomens. Existe alguma base científica por trás dessa figura assustadora? Você irá se surpreender com o conteúdo. Até a próxima!